Jesus, nós te invocamos juntos, todos nós. Temos a tua promessa, temos a tua presença, somos habitados pelo teu Espírito. Temos em nós a garantia da ressurreição. Não somos imortais, mas temos a vida eterna. Louvado seja o teu nome. E hoje nós nos oferecemos a ti, todos os que em estando aqui a ti se oferecem com sinceridade. E pedimos que tu nos visites e visites a todos os que desejarem a tua presença. E eu peço também por aqueles que não a desejam, que até a resistem, que são atraídos por ela na mesma medida em que tentam resisti-la, rogando que as comportas do teu amor se rebentem sobre o coração de todos, de modo que ninguém fique impermeável, mas que a tua graça nos afogue no teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, gente querida. Quem quiser sentar mais aqui à frente, podem vir. Há lugar aqui, 4 lugares, de modo que vocês podem vir com toda tranquilidade, tá bom? Aqui também há mais uns 3 ou 4 lugares, de modo que podem se achegar, porque ainda tem mais gente vindo e aí os outros vão encontrar lugar mais para trás, tá bom? Uma boa noite para todos. Deus nos abençoe. É o que eu desejo de todo o coração. O físico Albert Einstein, depois de desenvolver a teoria da relatividade, no processo ele desenvolveu também bastante coisas que vieram a reforçar uma outra teoria, que era a teoria já física e matematicamente extremamente estudada, mas ainda não tão comprovada como veio a ser depois, da mecânica quântica, a famosa física quântica. E uma das frustrações do Einstein é que, como a teoria da relatividade se transformou num absoluto, não é? É quando a relatividade vira um absoluto, e de um outro lado era inegável os avanços que tinham sido feitos num campo da física que parecia ser contraditório em relação ao postulado e à organização sistemática da teoria da relatividade. Porque no ambiente quântico, todas aquelas coisas que eram relativamente absolutas na interpretação da teoria da relatividade eram totalmente anarquizadas pelo oposto. E a vida do Einstein, até morrer, foi tentar encontrar um termo conciliatório. Primeiro ele brigou muito contra aquilo que ele mesmo havia ajudado a fomentar na dimensão da física quântica, enquanto a teoria da relatividade fazia viagens espaciais, as teorias quânticas ainda eram quase inanalisáveis, empiricamente falando, e ele até o fim da vida tentando encontrar o que ele veio a chamar de a Theory of Everything, que seria uma teoria de todas as coisas. A teoria única que ele residia na simplicidade mais absoluta. E que ele buscou e morreu frustrado sem encontrar. Ainda sentindo a teoria da relatividade e o ambiente quântico como antagônicos, mas lá no fundo intuindo que haveria um lugar de encontro. Uma teoria de todas as coisas. Que explicasse com simplicidade total o universo. Aí alguém diz, poxa, mas que viagem mais maluca desse cara.
Não, ele, pela via da física, estava chegando a uma conclusão que a maioria dos cristãos não chegam pela revelação. Porque Jesus não só disse que existe não uma teoria de todas as coisas, mas existe a possibilidade de conhecer essa coisa, uma só coisa. Ele mesmo disse que pouco era necessário, que o todo de tudo se resume a muito pouco, e esse pouco que explica o tudo de todo converge para uma só coisa, para um sentido único. E obviamente que com quem ele falava, aonde ele falava, ele não estava falando de física, nem de matemática, nem de teorias sobre o cosmos. Ele estava falando, no entanto, sobre uma coisa muito mais profunda do que o cosmos. Um ambiente onde a teoria da relatividade é brincadeira e onde a física quântica é uma escoteira, que é o ambiente do espírito, da consciência, do ser, que é maior do que o cosmos. Porque a menos que um dia se descubra que os astros têm sensibilidade e autopercepção, a gente tem que admitir que eles existem sem nunca terem sabido de si. De modo que uma única consciência que olhe para cima e perceba o universo é maior do que o universo inteiro que não sabe de si. De modo que Einstein ainda estava tratando daquilo que não sabe de si. E Jesus estava dizendo que acerca daquele que sabe de si, ou teria o potencial de sobre si mesmo saber muita coisa, que é um ambiente muito mais complexo do que tudo mais que nos cerca. Jesus disse que neste ambiente do interior, do espírito, da eternidade que é maior do que o cosmos, que foi posta do coração do homem, que nesse ambiente existe não a teoria, mas a possibilidade da experiência de uma só coisa, que torna tudo mais tudo, ou uma só coisa que, em não sendo provada, faz com que tudo mais seja nada. E ele falou isso na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, conforme o registro aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que nos diz que, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, que é Betânia, perto de Jerusalém, 2 quilômetros. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Ela tinha uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada, como lá no Oriente Antigo, mesas baixas, ela assentada aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Interessante que, fundado nisso aqui, procurando uma só coisa, houve movimentos inteiros que nasceram nesses últimos 2000 anos. Houve ermitões que se isolaram no deserto, em grutas, em ilhas, em montanhas. Houve aqueles que chegaram aos extremos de Santo Antão, lá nos desertos do Sinai,
que habitou 35 anos o alto de um pilar de madeira, igual um papagaio, com uma tábua em cima. E o pessoal botava água, comida, ele puxava, e os santos mesmo eram esses que iam levar essa água e esse pão, nesse ambiente de defecação e de urina durante 35 anos. Devia exalar naquele deserto um negócio horroroso. Eu não sei como esse homem não foi assim, levado por um propeller de gases para o alto, assim, de metano, arrebatado pelo gás. Porque imagina o cenário. Os santos eram aqueles que iam ali, assim, prendiam a respiração, Santo Antão, puxa água, pão. Mas tudo era para ver se encontravam uma só coisa. Se recolhiam, se retiravam, já fizeram de tudo e não encontravam nunca nada. Ficavam mais atormentados. Era uma luta contra demônios que não tinha fim. A mente ocupada por vampiros, o cara em cima de um poste, mas a mente viajando nos bordéis de Roma, ele brigando contra as bundas, os peitos, e sai em nome de Jesus embaixo do Monte Sinai, atormentado pela sua lascívia, na solidão, apenas para experimentar que legião eram muitos que estavam nele, nessa busca de uma só coisa. Não tinha entendido que o mundo não está lá. Aquilo que a gente falou quarta-feira passada, que ele está aqui. Que é aqui que ele está. Aí está também você, mas ele não existe entre nós. Ele só existe aqui. É a soma dessas percepções que vai fazendo esse mundo externo. Mas aonde as coisas são decididas é aqui, não importando o resto. Quando eu era menino, havia um dos filmes do Tarzan, e o Tarzan era meu herói favorito. No Amazonas, imagina só, com meu pai botando corda pendurada em tudo que é árvore do quintal imenso, e vamos de Tarzan. Aquela faca de madeira aqui, tanguinha, todo paramentado de Tarzan. Toda vez que chegava um filme novo do Tarzan, eu estava lá, havia 10 vezes o mesmo filme, papai não aguentava mais, pedindo para o secretário dele me acompanhar ao cinema às matinês de sábado à tarde para ver o mesmo Tarzan até mudar. E um deles era Tarzan contra o mundo. E eu acreditei naquela história menino. Digo, não, se o cara tiver vontade, ele parte para dentro, encara o mundo inteiro. Tarzan! E aí, eu chegava em casa e dizia, não, o Tarzan tufa o peito, dá aquele grito, e aí tudo corre. E eu vivia lá, fazendo... E lá em casa tinha muito cavalo, e bichos, e minha avó criava, meu pai tinha, então era muito animal em casa. E eu fazia os meus testes, né? Todos os domésticos obedientes me obedeciam. E a minha irmã, Sueli, é um ano e meio mais nova do que eu, se tanto. Não, 1 ano e 2 meses. Ela acreditava naquilo mais do que eu, coitadinha. E um dia nós estávamos indo ou vindo para a escola, eu sei que nós estávamos fora de casa, num outro ambiente, na frente do casarão da minha avó, na rua Japurá. Quando nós dois pequenos, eu ali com os meus 6 para 7 anos, e ela com 5 para 6, surgiram de súbito 2 cavalões galopando assim na nossa cara, né? Eu olhei aquele cavalão na minha cara, aí ela gritou, tufa o peito, Cainho! Tufa o peito, Cainho! Tufa o peito, Cainho! Quando ela olhou, eu estava longe. Eu estava longe. Ela veio me perdoar disso muitos anos depois. Não foi nem pelo episódio, foi pela simbolização quebrada. Ela disse, mas você era o meu herói, rapaz. Quando eu olhei você correndo, acabou o mundo para mim. O homem que podia enfrentar o mundo estava correndo. Pois bem, Tarzan contra o mundo. Eu estava dizendo isso apenas para afirmar que conquanto em cada mente haja um mundo e a soma desses mundos façam este, no entanto, não há nenhuma outra mais forte do que esta que Deus me deu aqui dentro de mim.
Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, o eixo inteiro é tirado da Praça do Vaticano, é tirado de Washington, é tirado de qualquer outro centro de poder do mundo e é colocado aqui, no ambiente da fé, entre a boca e o coração. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, nesse ambiente que fecha o ciclo de mente e coração, é onde habita esse poder para vencer qualquer mundo, disse o Senhor Jesus. Ensinou o apóstolo, diz o Evangelho. Pois bem, a gente olha aqui para essa situação descrita no Evangelho e o que a gente vê? A gente vê Jesus na casa dessa família. Jesus não está como ele está presente hoje aqui, em espírito e em verdade. Como está em todos os outros lugares onde está sendo invocado, como está em todo lugar onde não está sendo invocado, como está onde não está sendo querido, porque ele é. Mas naqueles dias, ali, na casa de Lázaro, Marta e Maria, Jesus não era espírito, estava no corpo. A presença de Jesus não podia ser uma inspiração e uma expiração, um movimento de caminho solitário. Ou seja, ele estava com concreção histórica, visitando a casa de pessoas. Não era um vento, não era uma oração. Se você entrasse na casa, ele estava ali, assentado. E Maria, aos pés dele, querendo saber mais, me fala mais, ouvindo, bebendo tudo, não tirava nem os olhos nem o coração, aberta em todas as percepções e direções possíveis. Lá está ela esponjando, bebendo, sorvendo o que vinha de Jesus. Enquanto isto, sob o pretexto de melhor servir a Deus, sob o pretexto de dar conforto a Jesus, sob o pretexto de como é para Deus tem que ser o melhor pudim, como é para Deus tem que ser o melhor feijão, como é para Deus tem que ser o melhor templo, como é para Deus tem que ser o melhor alguma coisa, como é a ideia adoecida e pagã dos religiosos, sempre fazendo com que o melhor seja alguma coisa que não seja eu, que o melhor seja fora de mim, que o melhor seja um trabalho, que o melhor seja uma atividade, que o melhor seja um esforço, que o melhor seja um ministério, que o melhor seja uma construção, que o melhor seja uma voz bem equipada, que o melhor seja aquilo que eu faça para fora, sem nunca discernir que o único melhor possível para Deus em mim sou eu. Todo entregue. Lá está Marta. Corre, corre, corre. E não só corre, mas olha só o que essas muitas coisas, com essas muitas preocupações, que geraram muitas inquietações, produziram nela. Veja a sequência da descrição externa do que acontecia com ela, com o correspondente interno do que Jesus a ela atribui nessa busca de muitas coisas. Ela agitava-se de um lado para o outro. Vupo, 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 vupo. Jesus sentado, conversando, falando. Marta que é dada aos pés e tem aquele vulto passando. Uma assombração na casa. Marta agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Jesus vem a dizer mais adiante que ela está inquieta e preocupada com muitas coisas. Mas olha o que isso gera. Gera nela essa coragem de achar que para Jesus o mais importante eram os quitutes. Eram as teorias de muitas coisas. Eram os muitos feitos.
Porque ela chega a aproximar-se e tem não só a indelicadeza, mas a petulância de chegar e dizer: Senhor, tu não vês? Como é que tu deixas? Ela vai na jugular mesmo. Como é que tu não te importas que eu esteja aqui a servir sozinha enquanto Marta está sentada aí? Se é a raiva de Marta acerca de algo que ela, a raiva de Maria acerca de algo que ela, Marta, não sabia fazer, que era ficar quieta, se transforma agora num questionamento a Jesus sobre o consentimento de Jesus para com a suposta indolência de Maria. Agora lembrem-se, nós não estamos falando de um espírito. A gente está falando de uma visita no tempo, no espaço, na história, no corpo. Se ele estava em Betânia, ele não estava em Betfagé, nem na Galileia, nem em Roma, nem em algum outro lugar. Não Jesus encarnado ali. Você não vê Jesus praticando nem ubiquidade durante os dias da sua encarnação para alguém dizer: não, ele estava em Jerusalém, outro dizer: não, eu vi na Galileia. Não usa desse expediente, não transforma pedra em pães nunca. Se ele está em Jerusalém, quer ir para Galileia, vai andando. As coisas vão acontecendo no tempo, no espaço, no processo. Então não esqueçam disto. E é acerca dessa visita única, singular, que Marta está achando que o mais importante naquela hora era o conteúdo que se comeria, a variedade do que se comeria, a excelência do cooking que ela estava preparando, dos aparatos de serviço, que aquilo que era importante. E Jesus, ao ser repreendido, diz: Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aí você diz: o que é que Jesus estava dizendo? Que eu devo parar as minhas atividades e viver num estado de contemplação? Não, Santo Antão. Cuidado, você vira papagaio no alto do negócio com a cabeça atormentada. Não. Não se está falando disso. O que aconteceu ali era uma ilustração caricata, parabólica, dramática, espaço-temporal, histórica, física, visível, daquilo que acontece no ambiente interior da minha vida, entre as Martas e a Maria, as Marias que me habitam, onde frequentemente a Maria mora no subterrâneo do meu ser, sem a menor chance de aparecer, porque eu tenho pânico da Maria, tenho medo de silêncio, tenho medo de quietude, preciso de barulho, preciso de movimento, preciso de chacoalho, preciso de gente, preciso de agito, preciso de programming, eu preciso de agenda, eu preciso saber onde eu estarei, eu preciso. Porque se eu paro, eu penso, eu choro. A Maria tem que ficar sepultada. A Marta, nos ambientes das inquietações, é o que recebe todo privilégio dentro de mim. A Marta é louvada. A Marta é o herói da sociedade. A Marta é aquele indivíduo em cujo dia cabem muitos dias. A Marta é aquela pessoa que conseguiu otimizar tudo a um custo extraordinário. É um paradoxo, é a otimização, e o termo significa tornar ótimo. É a otimização às custas da desgraça conjugal, é a otimização às custas da desgraça relacional com filhos, é a otimização às custas de um estresse fabuloso que vai comendo o cara todo, é a otimização às custas de uma impaciência latente que vai tomando conta da gente e que depois vai te possuindo, depois é a tua respiração, depois você está todo tomado pela otimização.
Mas é isso que é louvado. Mas não é nem disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma coisa muito mais profunda. Ele está dizendo que tem um lado meu que quer a teoria de todas as coisas. E tem um lado meu que gostaria de ter a experiência de uma só coisa, do que é. E que o que ganha frequentemente dentro de mim é essa pulsão por todas as coisas, que é uma pulsão da árvore do conhecimento do bem e do mal, é saber como Deus. Essa é a pulsão de engolir tudo, de ter tudo, de pegar tudo. Sem saber que diante de Deus é o oposto, é aquietai-vos. Diante de Deus o saber não tem a ver com os muitos toques, o saber chega como revelação, o saber é intuído. O saber é muito mais do que um exercício de muitos pensamentos, é de dado da graça de Deus para nós, é de submissão, é de entrega a outra coisa, a uma só coisa. Aí você pergunta, bom, mas que coisa é essa? Que dá para eu fazer sem me tornar um preguiçoso, nem um indolente, nem um irresponsável, mas é óbvio. Assim como eu não devo andar ansioso por coisa alguma, conforme Jesus disse que é para eu não andar, mas essa não é uma receita para nenhum tipo de preguiça nem de indolência. É para um fazer desinquieto. É para um fazer que diz, eu sou o vigia, então eu vigio, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É um trabalhador que diz, é para trabalhar, eu trabalho de todo o meu coração. Mas se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Por isso, eu vou trabalhar sem ansiedade, eu vou trabalhar colocando diante de Deus, pela súplica, pela oração, com ação de graças, com alegria e gratidão, todas as coisas diante dEle, para que eu não seja consumido por aquilo que é meio e não é fim. Para que isso se torne algo em meu favor e não a besta que me come, que me engole, que me devora. Bom, se é assim, e se em estando Jesus agora, não mais nas fisicalidades que o aprisionam ao tempo e ao espaço, podendo fazer com que a experiência dele seja agora algo que eu leve no caminho, aonde quer que eu esteja, o que significa tudo isto? Ora, significa o que eu venho dizendo desde o início, que o chamado de Jesus é para a gente encontrar essa fórmula única, que não é teoria, que é algo que pode acontecer por uma escolha. O Einstein estava querendo teorizar, descobrir. Jesus disse, está revelado, é só escolher. Se você quiser, escolha. Aí você diz, mas que coisa é essa? Eu ousaria dizer hoje à noite que é a coisa que, em crescendo em nós, e se estivesse crescendo em nós desde sempre, provavelmente hoje, eu não fosse quem eu sou, nem você fosse quem você é ainda. Já, apesar da relatividade do tempo e do espaço, apesar de que eu vivo num processo de corruptibilidade, apesar de que tudo que eu estou semeando de incorruptível, eu estou semeando como semente corruptível neste corpo aqui agora. Mas apesar disso, eu já estaria em outro estágio. O que é isso? E eis que eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, que faz todas as coisas virarem qualquer coisa. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha todo o conhecimento, toda a sabedoria, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, ou ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ou ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Mas se eu não tiver essa uma coisa, nada me aproveitará. Pois essa uma coisa é aquela que bota a gente no caminho da paciência,
É aquela que faz com que o centro do universo não seja você. Você comece a se tornar cada vez mais um eu, sendo salvo do egoísmo. A grande salvação do eu é salvar-se de si mesmo. Quando você vai sendo salvo do egoísmo, aí você começa a virar você. E à medida em que você vai virando você, não é só mais você que existe, o outro existe. O mundo vai ganhando o absoluto da relatividade, das médias, das concessões, das percepções do bem que a gente diz, bom, eu vou ceder nisto porque eu sei que eu gostaria que se eu estivesse naquela situação, ou nestas muitas, fosse isso que me acontecesse, deixa eu compartilhar de mim, deixa eu fazer amigo nos tabernáculos eternos, deixa eu semear para aquilo que traz devoluções de vida. Essa uma só coisa é benigna. Não busca os seus próprios interesses, não se conduz inconvenientemente, não se exacerba, não exagera, não se polariza, não radicaliza para a morte. Essa uma só coisa não desiste nunca. Crê na ressurreição. Crê em vida eterna. Por isso tudo espera, tudo crê, tudo suporta, jamais acaba. E concluindo, diz a revelação do Evangelho: agora, pois, permanecem não as línguas, não as profecias, não as ciências, não os saberes, não os conhecimentos, não os poderes, não as capacitações sobrenaturais ou paranormais, nem a capacidade de mudar montes. Nada disso permanece. Já agora, na hora que você faz a viagem, ele diz, se você for fazendo essa viagem nessa uma só coisa, Marta vai pegando as línguas estranhas, tem o seu lugar. Eu falo em línguas até hoje, sozinho, quieto, quando rola. Quando rola. Enrolado nunca. Nunca. Se é estranha que ela venha da estranheza, não da minha provocação. Mas para mim é quitutinho. Espera, Marta. Espera, quem está aqui é Jesus, Marta. Língua. Profecia. Profeta. Quem está aqui é Jesus, Marta. Conhecimento. Buscas extraordinárias. Poderes. Desenvolvimentos mentais. Santificações sacrificiais. Tudo isso. Vira o que não é. Jesus está aqui, Marta. Pouco é necessário. Basta uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte, que é ficar aos meus pés, que é focar em mim, que é beber desse amor. Agora preste atenção. Aí é a minha teoria agora de uma só coisa. Não é a do Einstein. De todo o coração, sabe o que eu acredito sobre isso? Acredito em fé. A minha vida inteira. Embora hoje, enquanto eu tomasse banho antes de vir para cá, eu tenha particularmente feito uma viagem interior, vendo como foi que no curso da minha vida eu discerni, percebi, vivi isto que eu estou dizendo a vocês agora.
E eu vi que em fases distintas eu discerni isso de modos diferentes, onde a essência era a mesma, mas as minhas ênfases estavam mais para lá, mais para cá, por causa do momento da vida. E eu dei algumas gargalhadas sozinho, dizendo, poxa, naquele tempo era tão perto que eu estava disso. Mas eu estava distraindo ainda com isso, com aquilo, com aquilo. Eu sabia dessa uma só coisa, mas eu estava muito potro da vida ainda. Muito mortificado. Muito com a obrigação dos muitos serviços. Que hoje podem ir sendo feitos sem que eles alterem a boa parte. Porque eles são serviços, não são vida. São fruto do caminho, não são a pulsão do caminho. Então, qual é essa teoria de uma só coisa? Que eu tenho por certa, em fé. E vejo que dia após dia a ciência caminha nessa direção, a ciência psicológica, a ciência neurológica, a ciência física, a tentativa de estudo físico misturado com a espiritualidade. Vejo tudo caminhando nessa direção que é a única do Evangelho. O pessoal ainda leva isso naquela de mecânica funcional, de treinamento, de mentalização, disso e daquilo. Chegam perto e resvalam. Um exemplo disso é aquele filmezinho Quem Somos Nós? Que vai, resvala, resvala, resvala. E não chega nunca naquela única simples coisa. Que não vem do desenvolvimento das minhas faculdades, venha da minha rendição delas a essa uma só coisa. Que não é fruto do meu treinamento, que é fruto da minha decisão de abandonar meu treinamento no descanso dessa uma só coisa. Como é isso? O que eu estou dizendo a vocês é que se eu não tivesse sido tão egoísta minha vida inteira, se eu não tivesse já nascido perversinho, se eu já não tivesse nascido com a vontade da transgressão, se eu não tivesse desenvolvido os sentidos de importância pessoal que eu desenvolvi na minha infância, porque eu achava meu pai um cara extremamente inteligente, eu via todo mundo fazendo caramuru para ele, e eu via como ele valorava não só o meu ser, mas ele afirmava a importância do meu pensamento desde pequeno. E ele afirmou de tal maneira que durante muito tempo aquilo fez algo que não era tão bom em mim. De engravidamento do self, de narcisismozinhos, que o Senhor foi quebrando, até que na minha conversão eu recebi trituramentos extraordinários. Mas ainda assim, o processo estava sempre em algum outro lugar que não era exatamente aquela única coisa. Estava fazendo justaposição, superposição, comendo a beirada, estava assim, posto em cima, mas não encaixado no centro. E o que é? Como eu disse, se eu não tivesse sido assim, se por alguma razão eu tivesse me rendido mais cedo na vida às decisões do amor e ao amor como decisão, se as minhas ilusões tivessem acabado mais cedo, e olha que as minhas acabaram muito cedo, se tivessem acabado mais cedo, se o amor como romance não tivesse nunca se tornado o amor ideal na minha vida,
se o amor como paixão não tivesse nunca sido uma tentação de amor misterioso no meu coração, se o amor como troca não tivesse nunca sido um auto-engano praticado aqui e ali por mim, se o amor como estratégia de evangelização não tivesse nunca sido praticado por mim, se o amor como bom testemunho não tivesse nunca sido exercido por mim, se o amor como boa obrigação não tivesse nunca sido praticado por mim, mas se ele tivesse crescido em mim como amor, se ele tivesse crescido em Einstein como amor que é decisão. Tão decisão que Jesus manda amar o inimigo. Que é decisão, que não está na Lua, nem em Júpiter, nem em Saturno, nem em Andrômeda. Que quando ele diz ame o seu inimigo, ele está dizendo está dentro de você. É uma decisão. Não procure fora. Não peça unção de amor, está dada. Tem uma crosta de diabo aí, mas esperneie, resista que ele foge de você. Decida, me dê razão. Mesmo que tudo em você, que a sua animalidade, que os seus instintos de tigre, de leão, de serpente, de réptil, mesmo que toda a memória evolucionária animal grite nas suas células dizendo mata e come. Se você entender de fato que o grande privilégio de um ser humano não é repetir o leão, nem o tigre, nem o crocodilo, nem a serpente, mas é repetir Deus. E você der razão ao mandamento, a palavra única, um só mandamento, eu vos dou uma só coisa, que vos ameis uns aos outros. Se vocês reduzirem tudo isso a um, e começarem não a falar sobre isso, mas a praticar. Praticar. Praticar até quando praticar é aparentemente o oposto. Como Jesus praticou essa uma só coisa. Lembram do jovem rico? Que o texto, especialmente em Marcos, diz que Jesus fitando o amor. Assim, sabe aquela empatia? Que vindo de Jesus fica assim mais curioso ainda. Olhar para o cara que amou o mundo, ele amou. Mas ele se permitia algumas amizades. Vai se transfigurar, leva Pedro, Tiago e João. Não anda com chato. O chato fica no templo, ele visita o templo, prega, ensina, mas o chato fica lá. E quando o pessoal vai ficando chato em volta dele, ele suspira, diz, até quando vos sofrerei? Pelo amor de Deus, se enxerguem, gente boa. Judas podia ser traidor, mas não era chato. Aliás, daquela moçada ali devia ser um dos caras mais agradáveis até. Só sei que o jovem rico, Jesus o viu e o amou. E olha como é que Jesus o amou. A nossa noção de amor é a noção de amor de Jesus. Para Jesus, o amor é a prática do bem. Para nós, amor é o quê? É a prática do agradar. Ainda que você esteja dizendo, tá bom, meu amor, vem comigo, e o cara está entrando no precipício, mas você o ama até o fim. Não, eu o amei até o fim. Morremos juntos, quase. Eu escapei por pouco. Essa relação, eu fui até o fim. Fui tanto até o fim que fiquei igualzinho a ele. Eu sou um sobrevivente dele. Ele foi, mas eu estou aqui, repetindo tudinho outra vez. Agora olha com Jesus como é que é. Amor. Olhou e amou. Aí o cara veio com uma idiotice.
Amado idiota. Ou você acha que Jesus amou o cara porque o cara era assim um desbunde? Que Jesus disse, uau, que criatura. Tinha até esquecido como era. Você acha que era assim? Jesus drag queen. Ah, Priscila. Para com isso. Tá falando de amor. Não é dessa viadagem que a gente chama de amor. Né? Eu olho em volta e quase não vejo amor. Todo mundo dizendo que é por causa de amor que eu tô morrendo, eu tô sofrendo, eu tô me dando até. Todo mundo viciado, uns vampiros comendo uns aos outros, tudo em nome do amor, ninguém amando nada. Tudo mentira. É tesão, é desejo, é capricho, é obsessão, é projeção, é transferência, é fantasia, é fetiche, mas amor não. É possessividade, é ciúme, é devoramento, é controle. Amor, não. Se não for meu, não é de mais ninguém. Porque eu amo até a morte. Isso é o amor do diabo. Se vocês quiserem saber como é que o diabo ama, é assim, matando o cara. Se não é meu, não é de ninguém. É o diabo, você não percebeu ainda? Agora olha só, Jesus. O cara faz a pergunta idiota. Mestre, bom mestre. Porque além de tudo ele veio com uma excessiva diplomacia. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus, amando o jovem, não deixou passar. Se amor não deixa a idiotice ir crescendo diante da gente assim. Quem ama não fica fabricando idiotas. Nem pernósticos. Por que tu me chamas bom? Bom há um só, que é Deus. Porque Jesus sabia que aquele bom ali era gosma, era goma. É aquela diplomacia religiosa que sai enchendo a bola de todo mundo. O cara é capaz de, para não ficar mal, até dizer, senhor diabo, me desculpe. O que o senhor está fazendo aqui? Que me desculpe da pergunta. Mas ficar mal ele não quer. Bom mestre. E Jesus amando disse, por que você está me chamando bom? Só um que é bom, que é Deus. Ou você usa essa palavra com significado ou não a use. Não a gaste. Não brinque com os sentidos. Isso é amar. Sabes os mandamentos? E o indivíduo vai, vem, os mandamentos estão todos ali, por dentro e por fora. Aí Jesus disse, muito bem, você sabe repetir os mandamentos. Então faz uma coisa, você quer vida eterna? Vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro no céu. E o moço, ouvindo esta palavra, retirou-se entristecido. E Jesus correu atrás dizendo, meu filho, não, desculpa, eu não quis dizer isso. Não foi bem assim, não me entenda mal. Por favor, olha, reinterpretando. O que eu quis dizer, meu filhinho amado, senta aqui, meu amor, senta que papai vai te explicar, senta aqui bonitinho, senta gostoso, olha, não foi nada disso, olha, tem uma reunião lá no Caminho da Graça, o pessoal é light, vai lá, que sabe, o evangelho passa de raspão, é verniz, tá tudo bem para você, papai vai ficar feliz da vida, porque pelo menos você vai estar cantando louvores para Deus. Não. Achou ruim? Te amo, meu irmão, mas pode ir. Volte desembabacado. Ou então fique curado. Agora, brincar de amar, não. Ou é ou não é. Esse é o modo de Jesus chegar e amar, e ensinar o que é. Amor cura. Amor trata. Amor não faz concessões à mentira, porque ele não se alegra com a injustiça, nem com a mentira, ele só se regozija com a verdade.
Ele também não é chato, ele não fica sendo impertinente, ele sabe a hora das coisas, mas se alguém chega fazendo uma questão, houve uma resposta. E se alguém que eu amo chega brincando de amor, vai ter que descobrir que não sabe ainda o que é amor, porque na hora em que Jesus propõe amor, vende tudo, dá aos pobres e olha, você quer vida eterna? Escolhe, porque até hoje o teu esforço foi como quem fosse viver para sempre. Se você vai viver para sempre na Terra, então eu sugiro que você junte muito. Se o seu sonho é imortalidade, então junte tudo que você puder no mundo e depois se frise. Num desses frisamentos que já tem nos Estados Unidos e na Europa, colocam você numa temperatura subglacial, esperando o dia da ressurreição artificial. E guarde o dinheiro em algum lugar que não seja em Wall Street. De preferência fora do planeta Terra. Se o seu negócio é imortalidade, então junte o que você puder. Mas se o seu negócio, jovenzinho, riquinho, é vida eterna, é isso que você está me perguntando? Você está falando de frankensteinização? Você está falando de perenização do zumbi aqui, andando? Para sempre, acompanhado de um geriatra? Vendo ali no Discovery Channel um cara todo malhadão, com a cabecinha assim mais ou menos branca, dizendo assim, você já imaginou chegar assim nesse estado há 150 anos? Eu quando ouvi aquilo falei, Deus me livre! Já avisou? Eu com 150 anos daquele jeito ali? Pelo amor de Deus, eu não quero ficar 150 anos na Terra, Deus me livre. Há quem queira ficar 2000 para sempre aqui assistindo tudo que matou, virando capiroto junto com essa história inteira. Diabão! Se o seu negócio é imortalidade, então junte tudo que você puder. Agora, você está falando de vida eterna? Ah, é outra coisa, meu filho. Então, pegue tudo que você tem, dê aos pobres, venha comigo, siga-me, e você vai ter um tesouro no céu. Mas a gente está falando de quê? E aí o moço saiu entristecido. O que eu estava dizendo, e ilustrei com esse jovem rico, para mostrar que a noção de amor que a gente tem é toda adoecida, e por isso não adianta nem a gente ficar dizendo, Senhor Jesus, me visita com amor. Aí fica todo mundo transferindo o amor para ser responsabilidade de Deus. Senhor, eu estou aqui, vim à reunião, me visita com o teu amor. Eu quero uma unção de amor. Aí o cara fica aí pedindo a unção Por isso de amor. E ele tem a chance de praticar a unção de amor o dia inteiro, ele nunca começa. Vai sair daqui, vai sentar o cacete no primeiro que encontrar, vai se chatear com a mulher, vai gritar com não sei quem, vai ser aquela confusão. Vai implicar, vai ficar de veneta, vai ficar de mau humor assumido, deliberado, eu sou de lua, aleluia, Deus me ama assim mesmo, eu estou no caminho da graça. É assim. Estou aprendendo a vereda do amor. Lá entre os irmãos é uma maravilha. Claro, a gente chega aqui, se esbarra, dá um cheiro, todo mundo se prepara, vai todo mundo embora, todo mundo é uma bênção. Isso aqui não existe, gente, é fantasia isso aqui. Existe a tua mulher, o teu marido, o teu filho. Lá é a tua igreja. Isso aqui é um ajuntamento para vocês verem e ouvirem um cara falando de Deus e quem aproveitar, aproveitou. Agora, você pensa que isso aqui muda qualquer coisa? Se você não levar isso para as entranhas do seu ser e da sua vida, não está acontecendo nada em lugar nenhum. Olha aqui para mim. Aí vem Jesus e ensina essa outra percepção de que o amor é uma decisão, é uma escolha, é um poder que Deus colocou em mim, que precisa ser praticado, alimentado, fortalecido, precisa ser energizado em fé, em deliberação, em entrega, em consciência,
em determinação pessoal, em atitude que dá razão a Deus, que se curva diante do mandamento, da palavra, que submete os instintos, as vontades e que vai fazendo todo dia essa coisa andar conforme a vontade de Deus, até que isso vai deixando de ser algo que surge como um pensamento que diz é assim que tem que ser e vai se tornando uma coisa muito mais profunda, vai se tornando muito mais parte de você, vai assumindo controles, vai penetrando, vai se tornando a resposta primeira, vai tomando conta gradualmente de você, do seu julgamento, da sua interpretação, da sua prioridade. E aí o que acontece? A minha teoria de todas as coisas, e de uma só, é que se esse amor assim estivesse crescendo em mim, eu não estava burro desse jeito. Nem no meu cérebro. Eu só uso no máximo 8% do potencial que tem aqui. Cada dia eu estou mais convencido de que não é exercício mental, não é nada disso, é amor que expande isso. É amor. Que o único expansor de pensamento, de discernimento, de percepção, de consciência, de fé, de compreensão, é o amor. Até para estudar física quântica, ou a teoria da relatividade, ou o universo, podem ter certeza, quem olha com amor, quem faz com amor, enxerga mais, discerne mais, ou como disse o próprio Einstein, eu nunca descobri nada porque pensei, tudo que eu descobri foi porque subitamente eu fui pensado. Ah! Imaginem se isso começa a ser uma decisão da gente de crescer. O dilatamento, como Paulo diz, ó vós, coríntios, dilatai-vos em amor, expandam isso, são muito estreitos, expandam. Isso não tem nada a ver com preguice. Vocês vejam que Jesus não ficou fazendo cafuné em ninguém. Não há uma única narrativa de Jesus numa esquina de Jerusalém dizendo, eu já disse que eu te amo. Deus te ama e eu também. Se não existe isso, Jesus chegar e ficar, eu te amo, hein? Te amo, hein? Não esquece não, hein, Pedro? Pedro, eu te amo, Pedro. Não esqueçam disso, eu te amo. Jesus, quando falou de amor, falou dizendo assim, ninguém tem maior amor do que este, dá a vida em favor dos seus amigos. Vocês acreditarem, acreditam. Pedro dizendo, o que é isso? Amigo aqui sou eu. Tu dares a tua vida por mim, mas passou a vida na carpintaria, eu que briguei na rua, eu que sei das coisas, eu que seguro a onda, eu que tenho essa daga, eu que sou o Pedro das Candangas. Que é isso? Vamos respeitar pelo menos a minha idade aqui nessa história, não? O senhor é tudo. Agora, eu sou um pouquinho mais velho. Eu vou bancar essa história. Aí Jesus diz, tu? Pedro, o galo vai te botar para correr, meu irmão. Todo mundo. Você não sabe de nada. Agora, não é por causa disso que eu amo você, que você bancaria. Você não banca nada, esse amor é unilateral. E assim como eu vos amo, amai-vos uns aos outros. É uma decisão, é graça. Decisão, amor é decisão de graça. Porque eu recebi toda essa graça, eu decidi que ela não vai ficar entupida em mim. Eu vou praticá-la nas outras direções, tanto mais quanto eu desejo que o Senhor a pratique na minha vida. Quem quer todo perdão, perdoa tudo. Quem quer toda graça, não faz economia de graça. É assim que Jesus ensinou, é assim que é. E se isso cresce em nós, meu Deus, eu fico imaginando, apenas olhando para algumas poucas pessoas. O meu velho pai é uma dessas pouquinhas.
em quem eu vi o amor ir crescendo e crescendo. Ele, aos 40 anos de idade, era amorosíssimo com os filhos, com aqueles que ele amava. Como um bom pagão, ele amava todos que o amavam. Já era uma boa inclinação, tem gente que não ama nem aqueles que o amam. Isso é o bom pagão. Ele era um ótimo pagão. Até que Jesus entrou no coração dele e ele começou a amar contra a natureza. A amar, a amar. E eu vi aquele cara que era considerado uma cerebração, português casto, elaborado, cheio de articulações e de pensamentos. À medida em que o tempo foi passando, aquilo foi se simplificando tanto, que eu me lembro que na década de 80 eu estava tão burro de ideias, tão entupido de ideias, de pensamentos, de reflexões, de sabedorias, de conhecimentos, de um monte de coisas, que eu fiquei cego. E eu me lembro de um dia chegar na casa de papai em Manaus e conversar com ele, e eu levantava assim aquelas questões elaboradas, não sei o quê, e falava disso, daquilo outro, o quadro, o panorama, a situação, elencava tudo, fechava, bum! E o velhinho olhava aquilo e disse, meu filho, é isso mesmo. O fenômeno é este mesmo, meu filho. Aí eu dizia, mas e o senhor que pensa? Pai, não, você disse tudo certo, meu filho, é isso mesmo. Mas o que o senhor diria? Não, meu filho, é isso, humanamente falando, é isso mesmo, está tudo certo. Mas você sabe, né? Falta aquela coisinha, que se não acontecer, nada acontece, meu filho. Aí eu olhava e dizia, não é possível que o papai esteja ficando assim, simplista. Não, aquele homem não está ficando simplista. E foi. Depois é que eu vi que o idiotamente simplista era eu, entupido de complexidades. E aí eu fui vendo que cada palavra dele significava uma coisa, parecia uma escritura sagrada. Não tinha nada sobrando, não tinha nada em excesso, não tinha nada para reforçar nada, não tinha coisa nenhuma para voltar e repetir, argumentar, reargumentar, nada. A serenidade foi tomando conta, a simplicidade. E eu fui começando a ver que bem-aventurado era quem levava a sério cada palavra. Cada uma delas significava o que cada uma delas queria significar. E quando eu fui percebendo, eu fui me assustando. Assustando de ver como tudo foi ficando simples. A ponto de que nos últimos 15 anos eu dei todas as notícias a ele, eu não consegui ver o homem sair do sério em nada. Meu divórcio, vocês imaginem. Eu ali reverendíssimo. E meu pai tinha aquela alegria, não por aquilo, eu sentia que ele sentia saudade de outras coisas, mas ele ficava calado. Quando chegou a notícia a ele, bum! Ele não me disse nada. Ele só apareceu no Rio, cego e quieto. Com a minha mãe, sentou, disse, me fale do seu coração. Aí eu falei, ele ouviu, não disse nada. Falou, filho, há algumas coisas que eu acho que estão equivocadas, mas o Senhor mostrará. Só Ele pode mostrar. E ficou quieto. Eu digo, de onde vem o argumento? Quando aparecerá a proposta? Não, o Senhor mostrará. Eu me lembro que no meio daquele dossiê Caimã, eu sofrendo, amassado de tudo. Ele me ligou lá na Flórida, num dia horrível. E eu contei para ele, ele me perguntou, eu contei aquela hidra de miséria que eu vi ser conectada, assim. Aí ele ouviu aquilo tudo e falou, meu filho, se você não perder a confiança, você vai ver que nada disso existe. Eu disse, como não existe, papai? Ele falou, não. Quando você puder escutar o eco do que eu estou falando, preste atenção. Se você não perder a confiança, você vai ver que nada disso existe. Pois eu chego em Manaus em 99, em novembro. Já não o via há um ano e pouco, porque eu tinha ficado lá, nunca tinha havido uma separação tão longa entre nós. Eu cheguei ali, saudoso, quebrado, ferido, esmagado, ele me levou para a floresta.
Ao terceiro dia ou quarto dia foi que nós sentamos, depois de termos estado horas, noites, manhãs, juntos o tempo todo. Enfim, num momento que ele achou que era o mais tranquilo, ele disse: meu filhinho, você se importaria de me dizer o que aconteceu nos últimos meses lá na Flórida? Aí eu narrei, chorei, ele ouviu, quando eu acabei, botou a mão na minha perna e falou: que bom que você está de volta. Não falou mais nada. Cada uma dessas coisas começaram a crescer mais do que enciclopédias dentro de mim. Pá. Meu filho Lucas morre. Eu não quero dar notícia a ele, nem a minha mãe. 4 horas da manhã, vou acordar uns velhinhos, doentes, infartados. Liguei para minha irmã, para outra, não consegui achar nenhuma. Enfim, ligando para casa, foi ele que atendeu, 5 da manhã. A primeira pessoa com quem eu falei naquele dia foi o Rômulo, que está sentado ali. E eu achei e falei: paizinho, eu tenho uma notícia para lhe dar. A mesma notícia que o senhor recebeu no dia 2 de novembro de 1976. Aí ele falou: qual deles, meu filho? Eu falei: o Lucas. Ele disse: meu filho, eu sei o que é, mas eu sei onde ele está. Vamos nos alegrar na glória de Deus. Fique calmo. Depois a gente conversa. Papai te ama. Tchau, filho. E me disse tudo, e me consolou até o fim. Em todas as outras situações, qualquer outra. Podia contar aqui casos e casos da família inteira, situações de todos os tipos possíveis e imagináveis, e ele sempre na simplicidade de uma só coisa. Aí morre e nunca vai, fica, se pereniza porque já estava possuído de eternidade. Vocês desculpem eu estar falando tanto tempo. Eu estou falando só porque eu acho que eu estou tocando numa coisa essencial, na única, na que importa, na que vale. A questão é ter a coragem de ver quais são essas muitas teorias, muitas coisas, muitas preocupações, muitas inquietações, muitas fixações, muitas fantasias, muitas determinações nossas de alcançarmos o que não alcança nada, não realiza nada, não produz nada. Quanta fantasia, a questão toda é ter a coragem de saber o que é, o que não é, o que vale, o que não vale, o que faz sentido, o que não tem sentido. E a única chance de podermos fazer isso é se nós tivermos essa uma só coisa bem clara dentro de nós. Se as coisas sobreviverem a essa uma só coisa, o pouco necessário pode até ela se agregar. Mas se não sobreviverem, quando confrontadas com ela, não tiverem a natureza dessa uma só coisa, então não deixe ficar ao seu lado, porque a permanência delas ao seu lado vai fazer com que Jesus esteja presente e você esteja agarrado às panelas.